Pense nisto. E se eu te dissesse que há uma oração capaz de abrir os céus sobre a sua vida? Imagine fazer uma simples oração e ver Deus responder de forma poderosa, mudando sua história, trazendo provisão, cura e vitória. Você acredita nisso? Pois saiba que esta oração existe e no vídeo de hoje eu vou revelar como você deve orar para receber tudo o que precisa. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria ter você aqui hoje. Eu creio que não foi por acaso que você chegou até este vídeo. Deus tem algo poderoso para falar ao seu coração. E antes de começarmos, eu profetizo sobre a sua vida. Bênçãos sem medida, portas abertas e vitórias chegando. Receba esta palavra em nome de Jesus. Agora, eu já te peço. Inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, curta este vídeo e compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Deus pode usar você para transformar a vida de alguém. Comente aqui abaixo. Eu creio no poder da oração. Quero ver sua declaração de fé. Antes de revelarmos a oração que pode mudar tudo, vamos falar com Deus. Feche os olhos, levante as mãos e ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu te agradeço por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Pai, abre a nossa mente para entendermos a Tua palavra e ensina-nos a orar como convém. Abençoa cada irmão e irmã que está assistindo agora, trazendo paz, provisão e vitórias. Em nome de Jesus, amém. Agora preste atenção, porque o que vamos falar aqui pode transformar a sua vida. Muitas vezes as pessoas oram e não recebem respostas. Mas por quê? Será que existe uma maneira certa de orar para que Deus nos atenda? A Bíblia nos ensina sobre isso. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus disse: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mas veja bem, pedir não significa apenas falar palavras vazias. Muitas pessoas pedem, mas não creem de verdade. Outras pedem, mas com o coração duvidoso. Tiago, capítulo 1, versículo 6, nos alerta: Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, se você quer receber tudo o que precisa, sua oração deve ser feita com fé genuína. Além disso, a palavra de Deus nos mostra que Jesus ensinou um modelo de oração poderoso. Você lembra do que está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13? O próprio Cristo nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração nos ensina os princípios essenciais para orar corretamente e receber a resposta de Deus. Reconhecer a soberania de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso significa que devemos começar exaltando a Deus e reconhecendo que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Submeter-se à vontade dEle. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando oramos, não devemos apenas pedir o que queremos, mas alinhar nossos desejos com a vontade de Deus. Confiar na provisão diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus quer que dependamos dele para nossas necessidades diárias. Pedir perdão e perdoar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A falta de perdão pode ser um grande impedimento para que nossas orações sejam atendidas. Buscar livramento do mal. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Quando pedimos proteção a Deus, Ele nos guarda do inimigo. Queridos irmãos, se vocês orarem seguindo esses princípios, podem ter certeza de que Deus responderá. Mas eu quero ir além. Nos próximos minutos, vou te ensinar uma oração baseada nesses princípios que pode transformar sua vida. Então, continue comigo, porque o que vem a seguir é poderoso. Agora que entendemos os princípios da oração que Jesus nos ensinou, precisamos falar sobre o poder da persistência na oração. Muitas pessoas desistem de orar porque acham que Deus não as ouve. Mas preste atenção no que Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Ele contou a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela cidade uma viúva que sempre lhe pedia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse consigo mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com as pessoas, esta viúva está me incomodando. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar com sua insistência. Então Jesus conclui: ouçam o que diz o juiz iníquo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? O que essa parábola nos ensina? Que Deus atende aqueles que perseveram. Quantas vezes você já orou por algo e não viu a resposta imediatamente? Será que você desistiu antes da hora? Muitos personagens bíblicos tiveram que persistir em oração antes de receberem suas bênçãos. Veja o exemplo de Daniel. Ele orou e jejuou por 21 dias antes que a resposta de Deus chegasse. Em Daniel capítulo 10, versículo 12, o anjo do Senhor disse: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Ou seja, Deus já havia respondido desde o primeiro dia, mas havia uma batalha espiritual impedindo a resposta de chegar. Isso significa que, quando oramos, precisamos continuar firmes, pois há uma guerra espiritual acontecendo nos bastidores. E é aqui que entra um segredo poderoso: orar com autoridade e fé no nome de Jesus. O próprio Cristo nos ensinou em João capítulo 14, versículo 13. E tudo o que pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A chave aqui é orar em nome de Jesus. Quando fazemos isso, estamos declarando que nossa fé está nele, que reconhecemos seu sacrifício e que sabemos que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Agora, imagine que você está orando, mas sente que sua oração não passa do teto. O que pode estar acontecendo? A Bíblia nos dá algumas razões pelas quais algumas orações não são atendidas. Falta de fé. Tiago capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que duvida não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Pedir com motivações erradas. Tiago capítulo 4, versículo 3, ensina que pedimos e não recebemos porque pedimos para gastar em nossos próprios prazeres. Pecado não confessado. Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Se você sente que sua oração não tem sido respondida, é momento de fazer uma autoanálise. Agora, vamos colocar tudo isso em prática? Repita comigo esta oração poderosa. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti, em nome de Jesus. Sei que Tu és um Deus fiel e que ouves as orações do Teu povo. Pai, eu te peço que fortaleças minha fé para que eu não desista de orar. Sei que há uma batalha espiritual acontecendo, mas creio que Tu és maior do que qualquer obstáculo. Perdoa-me por qualquer pecado que possa estar impedindo minha oração e purifica-me com o Teu sangue. Em nome de Jesus, eu declaro que toda barreira que impedia a minha bênção está sendo quebrada agora. Eu recebo a Tua resposta e Te glorifico desde já. Amém. Agora eu quero que você comente aqui abaixo: eu creio e recebo, para declarar sua fé. E ainda não acabou.
Na próxima parte, vou revelar o que fazer depois da oração para garantir que a bênção chegue até você. Então, fique comigo até o fim. Agora que você já aprendeu como orar com fé e persistência, é fundamental entender o que fazer depois da oração. Isso porque muitas pessoas oram, mas acabam cancelando sua própria bênção com atitudes erradas. Você já fez uma oração e depois sentiu que nada aconteceu? Isso pode ser porque após a oração é preciso continuar em fé. O inimigo tenta lançar dúvidas no coração das pessoas logo depois que elas oram. Ele sopra pensamentos como: será que Deus realmente me ouviu? E se nada mudar? Talvez essa promessa não seja para mim. Mas veja o que Jesus ensinou em Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Aqui está a chave. Você precisa crer antes mesmo de ver. Muitas pessoas só acreditam quando já têm a resposta nas mãos, mas a fé verdadeira é aquela que crê antes da manifestação da bênção. Quer um exemplo poderoso? Abraão é chamado de pai da fé, porque creu na promessa de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21, dizem: ele não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Isso significa que, depois de orar, você precisa manter a fé viva. Mas como fazer isso na prática? Fale palavras de fé. Depois da oração, não reclame e não duvide. Se você orou pedindo cura, não diga: acho que não vou melhorar. Se pediu uma porta aberta, não diga: não tem jeito para mim. Se pediu uma resposta de Deus, não diga: talvez Deus não fale comigo. Lembre-se do que está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, suas palavras têm poder. Em vez de palavras negativas, declare a vitória. Diga: eu já recebi a minha bênção em nome de Jesus. A porta já está aberta. A resposta de Deus está a caminho. Tenha uma atitude de gratidão. Mesmo antes da bênção chegar, agradeça a Deus. Jesus nos deu um grande exemplo disso. Antes de ressuscitar Lázaro, em João capítulo 11, versículo 41, ele orou assim: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Jesus ainda não tinha dado a ordem para Lázaro sair do túmulo, mas já estava agradecendo. Isso demonstra uma fé inabalável. Então, depois de orar, não murmure, não duvide, apenas agradeça. Continue caminhando em obediência. Outra chave importante para receber a resposta de Deus é permanecer obedecendo à sua vontade. Você lembra da história do cego Bartimeu? Em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52, ele clamou a Jesus e o Senhor perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Mestre, eu quero ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Mas aqui vem um detalhe interessante. Depois de receber o milagre, o versículo 52 diz que Bartimeu passou a seguir Jesus pelo caminho. Isso mostra que ele não apenas recebeu a bênção, mas decidiu seguir a Deus. Ou seja, quando Deus responde à sua oração, Ele espera que você continue no caminho da obediência. Muitas pessoas oram pedindo um milagre, mas depois se afastam de Deus. Isso pode fechar as portas novamente. Veja o que Jesus disse em João capítulo 5, versículo 14, ao curar um homem. Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Isso nos ensina que, depois de receber uma bênção, precisamos permanecer firmes com Deus. Agora eu te pergunto, você vai continuar firme na fé depois da sua oração? Se você crê que Deus já respondeu, comente aqui abaixo. Eu creio e agradeço a Deus pela minha vitória. E atenção,
Na próxima parte, eu vou revelar um segredo espiritual poderoso sobre como acelerar a resposta da sua oração. Você não pode perder. Agora que você já aprendeu como orar com fé, manter uma postura correta após a oração e evitar atitudes que bloqueiam a resposta, chegou a hora de descobrir como acelerar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Você já sentiu que sua bênção está demorando demais para chegar? Se sim, saiba que há princípios bíblicos que podem acelerar a resposta de Deus. Orar com jejum, a chave para romper barreiras espirituais. Muitas vezes, a demora na resposta não é porque Deus não ouviu, mas porque há resistência espiritual. Em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 21, os discípulos tentaram expulsar um demônio, mas não conseguiram. Jesus então explicou: este tipo só sai pela oração e pelo jejum. Isso significa que existem batalhas que só podem ser vencidas quando unimos a oração ao jejum. Você está esperando uma grande resposta de Deus? Experimente jejuar. O jejum demonstra para Deus que você está disposto a abrir mão de algo para buscá-lo mais intensamente. É um sacrifício que gera poder espiritual. Se você nunca jejuou, comece devagar. Pode ser um jejum parcial, como abrir mão de doces, redes sociais ou televisão por um período. Ou um jejum alimentar, deixando de comer por algumas horas e dedicando-se à oração. O importante é que o jejum esteja acompanhado de oração e leitura da palavra. Exercitar a fé, declarar a promessa antes de vê-la. Outro princípio para acelerar sua resposta é agir como se a bênção já tivesse chegado. A fé verdadeira não espera ver para crer. Ela crê primeiro. Veja o que aconteceu com Ana, mãe do profeta Samuel. Ela orou muito pedindo um filho, mas ainda não estava grávida. Porém, algo mudou depois de sua oração. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, está escrito: ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Ou seja, mesmo antes de ver o milagre, Ana já estava agindo como alguém que tinha recebido a promessa. E o que aconteceu? Deus respondeu e ela engravidou de Samuel. Isso nos ensina que depois de orar, não se comporte como alguém derrotado, não fique se lamentando. Comece a agradecer e agir como quem já recebeu. Se você pediu um emprego, prepare-se como se já estivesse indo trabalhar. Se pediu cura, comece a declarar: eu já estou curado em nome de Jesus. Liberar perdão. Tirar os impedimentos espirituais. Um grande bloqueio para a oração é guardar rancor e falta de perdão. Jesus nos ensinou isso claramente em Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os pecados. Será que sua resposta não está sendo atrasada porque há algo no seu coração que precisa ser liberado? Às vezes não percebemos, mas estamos guardando mágoas. Se você ora pedindo bênção, mas não perdoa alguém, isso pode estar impedindo sua oração. O perdão não significa que você aprova o erro da pessoa, mas que está liberando seu coração para que Deus possa agir. Se você sente que precisa liberar perdão, diga agora: Senhor, eu perdoo, diga o nome da pessoa e entrego essa situação nas tuas mãos. Libera minha vida para receber tuas bênçãos. Semear o poder da oferta e generosidade. Outro princípio bíblico poderoso para acelerar a resposta de Deus é a generosidade. Muitas vezes queremos receber, mas não queremos dar. Mas veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 38. Deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante lhes será colocada no colo. Na Bíblia, muitas pessoas receberam respostas após fazerem votos e ofertas a Deus. Ana fez um voto de entregar Samuel para Deus e recebeu seu filho. A viúva de Sarepta sustentou o profeta Elias e Deus multiplicou sua farinha e azeite. O rei Davi dizia:
Não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Isso nos ensina que quando ofertamos a Deus com o coração sincero, Ele responde com provisão sobrenatural. Seja generoso. Isso não significa apenas dinheiro, mas também seu tempo, ajuda ao próximo, apoio aos necessitados. Deus ama quem dá com alegria. Agora, pare e reflita. Qual desses princípios você ainda não está praticando? Você já tentou jejuar? Você tem exercitado sua fé, declarando a vitória? Você já liberou perdão a quem te magoou? Você tem sido generoso? Se Deus está falando com você, deixe seu comentário. Eu tomo posse e vou agir pela fé. E não saia ainda. Na próxima parte, vou revelar os erros que fazem uma oração ser ignorada por Deus. Você pode estar cometendo um deles sem perceber. Agora que você já aprendeu como orar com fé, como acelerar a resposta da sua oração e os princípios que liberam bênçãos, é muito importante que você também saiba os erros que podem fazer com que sua oração seja ignorada por Deus. Muitas pessoas oram e não veem resposta, e a razão pode estar em algum erro que estão cometendo sem perceber. A Bíblia nos mostra claramente quais são essas falhas e como evitá-las. Orar sem fé. Este é um dos maiores erros. Muitas pessoas oram apenas por costume, mas no fundo não acreditam realmente que Deus vai responder. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, nos alerta. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Ou seja, se você ora, mas ao mesmo tempo duvida, já está cancelando sua bênção. Como corrigir isso? Antes de orar, leia promessas da Bíblia para fortalecer sua fé. Declare em voz alta: eu creio que Deus já está agindo. Não permita pensamentos negativos após a oração. Orar com motivações erradas. Outro erro grave é orar somente por interesses egoístas. Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Deus não responde orações que vêm de um coração cheio de orgulho, inveja ou interesses egoístas. Você já orou pedindo algo apenas para se exibir ou para competir com alguém? Você já pediu algo sem se importar se aquilo está dentro da vontade de Deus? A correção é simples. Ore sempre alinhado com a vontade de Deus. Ao invés de orar, Senhor, me dê dinheiro para que eu tenha mais que os outros, ore assim: Senhor, me abençoe para que eu possa abençoar outras pessoas. Ao invés de orar, Deus, faz essa pessoa gostar de mim a qualquer custo, ore assim: Senhor, se for da tua vontade que essa pessoa faça parte da minha vida. Guardar pecado no coração. Muitas pessoas não percebem, mas o pecado não confessado pode impedir a resposta da oração. Isaías, capítulo 59, versículo 2, nos adverte: as suas iniquidades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isso significa que, se há algo errado na sua vida e você não se arrepende, sua oração pode ser bloqueada. Mas há uma solução. Deus é misericordioso e está sempre pronto a perdoar. Antes de orar pedindo algo, ore assim: Senhor, se houver algo em minha vida que está impedindo minha oração, mostra-me para que eu possa me arrepender e mudar. Perdoa-me e purifica-me com o teu sangue. Amém. Se houver algo que precisa ser corrigido, corrija. Não perdoar os outros. Você sabia que guardar mágoa pode impedir sua oração de ser atendida? Jesus disse claramente em Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai Celestial não lhes perdoará. Muitas pessoas estão esperando respostas de Deus, mas têm o coração preso por ressentimentos. Você já pediu a Deus algo, mas ainda guarda mágoa de alguém?
Você deseja que Deus tenha misericórdia de você, mas não tem misericórdia dos outros? A solução é clara: libere perdão. Não significa que você precisa voltar a conviver com quem te machucou, mas significa entregar essa pessoa para Deus e se libertar desse peso. Se sentir dificuldade em perdoar, diga: Senhor, eu escolho perdoar. Nome da pessoa. Ajuda-me a liberar esse sentimento. Eu entrego essa situação nas tuas mãos. Desistir da oração cedo demais. Outro erro muito comum é orar uma ou duas vezes e desistir porque a resposta não veio imediatamente. Jesus nos ensinou sobre isso em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, na parábola da viúva persistente. Ele deixou claro que aqueles que clamam sem cessar receberão a resposta de Deus. Muitas pessoas oram por algo, mas quando não veem a resposta rápida dizem: acho que Deus não quer me dar isso. Já orei tanto, vou parar de pedir. Deus não me ouviu. Mas veja o que a Bíblia diz em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orem sem cessar. Se você ainda não recebeu sua resposta, continue orando. Agora, olhe para dentro de você e reflita. Você está orando com fé ou tem dúvidas? Você já analisou se suas intenções estão corretas? Há algo em sua vida que precisa ser confessado a Deus? Você já perdoou aqueles que te machucaram? Você está perseverando ou desistindo fácil? Se Deus falou com você através desta mensagem, comente aqui: Senhor, eu corrijo meus erros e continuo firme na oração. E atenção, na próxima parte eu vou revelar como reconhecer a voz de Deus e saber se Ele já respondeu sua oração. Muitas pessoas oram, mas não percebem quando Deus já falou. Agora que você já sabe os erros que podem impedir a resposta da oração, é hora de aprender como reconhecer a voz de Deus e perceber quando Ele já respondeu. Você já orou pedindo algo e depois ficou em dúvida se Deus respondeu ou não. Muitas vezes, Deus fala conosco, mas não percebemos porque estamos esperando uma resposta do nosso jeito e não do jeito dele. A Bíblia nos ensina que Deus fala de diversas maneiras e precisamos estar atentos para não perder sua resposta. Veja o que está escrito em Jó capítulo 33, versículos 14 e 15. Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mas o homem não atenta para isso. Em sonhos, em visões da noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem em seus leitos. Ou seja, Deus pode estar falando com você agora mesmo, mas você precisa abrir os ouvidos espirituais para entender. Vamos aprender as formas como Deus responde às orações? Deus responde através da sua palavra. A principal forma pela qual Deus fala conosco é através da Bíblia. Se você orou pedindo direção sobre algo, abra a palavra de Deus e medite nela. Veja o que está escrito em Salmos, capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Isso significa que, quando você busca uma resposta, Deus pode falar diretamente através das Escrituras. Você já abriu a Bíblia e encontrou um versículo que parecia ser exatamente o que você precisava ouvir? Isso não é coincidência. Deus fala através da sua palavra. Se você tem dúvidas sobre uma decisão, pergunte-se: essa escolha está alinhada com o que a Bíblia ensina? A palavra de Deus confirma essa direção? Se a resposta for sim, então Deus já te respondeu. Deus responde através da paz no coração. Outra forma que Deus usa para nos guiar é a paz interior. Veja o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Isso significa que, quando tomamos uma decisão correta diante de Deus, sentimos paz. Se você orou pedindo direção e sente paz sobre algo, pode ser a resposta de Deus. Mas se seu coração está inquieto, confuso ou com medo, pode ser um sinal de que essa não é a vontade de Deus. Se você está diante de uma decisão importante, pergunte-se: meu coração está em paz ou sinto inquietação? Se há paz, siga em frente.
Se há perturbação, espere e ore mais. Deus responde através de circunstâncias. Muitas vezes, Deus nos responde abrindo ou fechando portas. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Isso significa que se Deus quer algo para você, ele abrirá o caminho. Mas se não for da vontade dele, ele fechará a porta. Se você orou pedindo um emprego e uma porta inesperada se abriu, pode ser Deus respondendo. Se você orou por um relacionamento, mas ele terminou, talvez Deus esteja te livrando de algo que não era para você. Nem sempre um não de Deus é algo ruim. Pode ser um livramento. Se algo que você queria não aconteceu, pergunte-se: será que Deus está me livrando de algo ruim? Será que Ele tem algo melhor para mim? Lembre-se, tudo o que Deus faz é para o seu bem. Deus responde através de pessoas. Deus também usa pessoas para nos dar respostas. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz: na multidão de conselheiros há segurança. Às vezes você está em dúvida sobre algo e Deus usa um amigo, um pastor ou até alguém da sua família para te dar a resposta que você precisa. Já aconteceu de você estar orando sobre um assunto e do nada alguém falar exatamente aquilo que você precisava ouvir? Isso pode ser Deus usando aquela pessoa para te dar a resposta. Mas atenção, nem todo conselho vem de Deus. Antes de aceitar um conselho, pergunte-se: essa pessoa tem uma vida com Deus? O conselho dela está de acordo com a Bíblia? Se a resposta for sim, então pode ser Deus falando com você. Deus responde através de sonhos e visões. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que receberam respostas de Deus através de sonhos e visões. José, no Egito, recebeu sonhos proféticos sobre seu futuro. Daniel teve visões que revelaram mistérios espirituais. O apóstolo Paulo teve sonhos onde Deus lhe dava direção. Se você teve um sonho forte, pergunte-se: esse sonho está alinhado com a palavra de Deus? Esse sonho trouxe paz ou inquietação? Nem todo sonho vem de Deus, mas se um sonho se repete e confirma algo que você já vinha orando, pode ser uma resposta do Senhor. E agora eu te pergunto: Deus já respondeu sua oração? Você percebeu alguma dessas formas de resposta na sua vida? Deus já te deu um sinal e você não tinha percebido? Se Deus falou com você hoje, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu reconheço tua voz e sigo tua direção. E atenção, na próxima parte vou te mostrar o que fazer quando Deus ainda não respondeu sua oração. Agora que você já aprendeu como reconhecer a resposta de Deus, precisamos falar sobre algo muito importante. O que fazer quando Deus ainda não respondeu sua oração? Talvez você esteja esperando há muito tempo e se pergunte: por que Deus ainda não respondeu? Será que Ele me esqueceu? O que eu devo fazer enquanto espero? Se você está passando por esse momento, não desanime. A Bíblia nos ensina como agir enquanto esperamos a resposta do Senhor. Confie no tempo de Deus. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus tem um tempo certo para tudo. Veja o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Isso significa que Deus não atrasa e nem adianta a resposta. Ele age no momento exato. José esperou anos na prisão antes de se tornar governador do Egito. Abraão esperou até a velhice para ter o filho da promessa. Davi foi ungido rei, mas só assumiu o trono muitos anos depois. Se Deus ainda não respondeu, talvez seja porque Ele está preparando o momento certo para te dar algo ainda maior. Então, enquanto espera, diga: Senhor, eu confio no Teu tempo. Continue orando sem cessar. Muitas pessoas oram por algo uma ou duas vezes e depois desistem. Mas veja o que Jesus disse em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Jesus contou uma parábola para mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar.
Isso significa que a oração deve ser contínua até que a resposta venha. Se você está esperando algo, não pare de orar. Mesmo que pareça que nada está acontecendo, continue buscando a Deus. Seja persistente como a viúva da parábola que Jesus contou. Ela bateu tantas vezes na porta do juiz que ele acabou atendendo o seu pedido. Se a sua bênção ainda não chegou, continue clamando. Fortaleça sua fé enquanto espera. Outro erro que muitas pessoas cometem é esperar com desânimo e dúvida. Mas veja o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Isso significa que, enquanto espera, você precisa continuar confiando. Leia a Bíblia para fortalecer sua fé. Ouça louvores e pregações. Cerque-se de pessoas que te incentivem espiritualmente. Se Deus prometeu algo para você, Ele cumprirá. Agradeça antes de ver a resposta. A gratidão é um dos segredos para receber mais rápido as bênçãos de Deus. Veja o que Jesus fez antes de multiplicar os pães e peixes, em João capítulo 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Perceba que Jesus agradeceu antes mesmo do milagre acontecer. Isso nos ensina que, enquanto esperamos, devemos louvar e agradecer a Deus, como se a bênção já tivesse chegado. Se você está orando por um emprego, agradeça a Deus pelo trabalho antes mesmo de consegui-lo. Se você está pedindo cura, diga: obrigado, Senhor, porque já estou curado. Se você espera uma porta aberta, declare: obrigado, Deus, porque já estou vendo tua mão agindo. A gratidão acelera os milagres. Prepare-se para receber a bênção. Muitas pessoas oram por algo, mas não se preparam para receber. Se você está pedindo um novo emprego, está se qualificando para isso? Se você ora por um casamento, está se tornando uma pessoa melhor para essa relação? Se você quer um ministério, está buscando crescer espiritualmente? Deus não entrega bênçãos para quem não está pronto para recebê-las. Veja o que diz Mateus, capítulo 25, versículo 10. As que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Isso significa que somente aqueles que estão preparados aproveitam as oportunidades de Deus. Cuidado com a ansiedade. Um dos maiores inimigos da fé é a ansiedade. Veja o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você tem perdido o sono por causa da sua resposta? Você tem se angustiado porque a bênção ainda não chegou? Se sim, entregue sua ansiedade a Deus. Diga agora: Senhor, eu entrego essa situação nas tuas mãos. Eu confio no teu tempo. Agora eu te pergunto: você está esperando da maneira certa? Você está confiando no tempo de Deus? Você está continuando em oração? Você tem agradecido antes mesmo de ver a resposta? Você está se preparando para a bênção? Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu espero com fé e confio no teu tempo. E atenção, na próxima parte eu vou revelar a oração final, que pode liberar a sua vitória. Não perca! Agora chegou o momento mais importante deste vídeo. Nós aprendemos como orar corretamente para receber a resposta de Deus. O que fazer depois da oração para manter a fé. Os erros que podem bloquear a resposta. Como reconhecer quando Deus já respondeu. E como esperar com paciência e confiança. Mas agora, vamos colocar tudo isso em prática. Vamos fazer juntos uma oração poderosa que pode liberar a sua vitória. Se você puder, feche os olhos, levante as mãos e ore comigo. Oração poderosa para receber tudo o que precisa. Senhor meu Deus e Pai,
Eu me coloco diante de ti neste momento. Eu reconheço que tu és poderoso e que nada é impossível para o Senhor. Pai, eu te agradeço porque sei que minhas orações não são em vão. Sei que o Senhor me ouve e já está trabalhando ao meu favor. Eu peço, em nome de Jesus, que toda barreira espiritual que tem impedido minha bênção seja quebrada agora. Que toda dúvida, medo e ansiedade sejam removidos do meu coração. Senhor, fortalece a minha fé para que eu continue crendo mesmo quando não vejo nada acontecer. Que eu possa confiar no teu tempo, sabendo que tua vontade é sempre perfeita. Pai, eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que tenho pedido e esperado. Sei que a tua resposta virá no momento certo e eu já te agradeço por isso. Eu declaro, em nome de Jesus, que portas se abrirão, enfermidades serão curadas, provisão chegará e milagres acontecerão. Senhor, se há algo em minha vida que precisa ser mudado para que minha oração seja respondida, revela-me e ajuda-me a corrigir. Eu creio que a minha resposta já está a caminho. Eu recebo minha vitória, em nome de Jesus. Amém. Agora tome posse da sua bênção. Se você fez essa oração com fé, escreva aqui nos comentários: eu creio e recebo em nome de Jesus. E lembre-se, Deus já está agindo ao seu favor. Se este vídeo abençoou sua vida, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber mais mensagens poderosas como esta. E tem mais. Se você quer aprender um segredo ainda mais profundo sobre Deus, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Que Deus te abençoe e até a próxima.